Namastreta! Fala galera, sejam bem-vindos ao Namastreta, mais um episódio do podcast que descomplica a espiritualidade. E hoje o tema vai ser um novo olhar. Eu trouxe um convidado muito especial que vocês vão conhecer, que chama Gustavo Tanaka. Eu vou chamar ele de Gu, né? Porque eu já acostumei chamar ele de Gu Tanaka. Então, seja muito bem-vindo, Gu. Estou muito feliz que você está aqui e eu sempre tenho um cuidado, né, em escolher as pessoas para participar do podcast, porque é sempre uma responsabilidade, né, de transferir um conteúdo, um conhecimento. E um dia eu senti que tinha que te convidar e fico feliz de você ter aceito esse convite, viu? Legal, obrigado. Agradeço o convite, agradeço a confiança. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver escutando a gente. Vai ser uma honra poder compartilhar, poder conversar, poder aprender. Obrigada. Para começar, então, às vezes a gente vai olhar aqui para as câmeras, mas o principal somos nós aqui, né? Queria que você contasse para a galera um pouquinho aí, né, da sua história. Tem um monte de coisa, tem esse trabalho que você faz, né, do masculino, do brotherhood, tem todo esse trabalho de autonomia, para que as pessoas tenham paz, mas está fundamentado no autoconhecimento. Mas antes de tudo isso, conta pra gente assim, um pouco da sua trajetória. Você sempre trabalhou com isso? Como você chegou nessa questão toda de autoconhecimento e trabalhar a sua espiritualidade, né? Certo. Vou tentar fazer um recorte aqui, porque são muitas informações e trazer tudo de uma vez acho que não é conveniente, né? Tá. Mas eu tenho uma história de vida que talvez tenha favorecido eu chegar aqui onde eu cheguei, né? As experiências que eu vivi. E começando pela minha família. Então, eu sou descendente de japoneses. Meus 4 avós nasceram no Japão e vieram para o Brasil, imigrantes japoneses. Meus pais já nasceram no Brasil. Eu nasci aqui no Brasil também. Sou filho de um pai médico que começou vivendo na lavoura de café, trabalhando na lavoura de café e se dedicou para fazer faculdade de medicina, então com uma conexão muito bonita com o trabalho, com a terra, com a matéria, né? E a minha mãe veio de uma família de buscadores espirituais, desde os meus avós, mas minha mãe, meus tios, minha mãe teve 10 irmãos, praticamente todo mundo seguia algum tipo de caminho espiritual, minha mãe inclusive, e eu cresci com essa influência muito forte de uma mãe vegetariana, minha casa cheia de cristais, incenso, imagens dos mestres. Então esses dois mundos sempre foram muito parte da minha vida, assim. O mundo da terra, do trabalho, do dinheiro, da matéria, né? E o mundo da espiritualidade, também do mais sutil. Então, eu sempre convivi entre esses dois lados. Comecei a minha carreira profissional, sendo assim, pelo mundo do trabalho da administração de empresas. Fiz faculdade de administração de empresas na USP, comecei uma carreira no mundo corporativo, entrei como estagiário, depois, enfim, segui carreira. Em determinado momento eu percebi que eu não queria seguir uma carreira do mundo corporativo, aí eu entrei no empreendedorismo e nessa pequena transição eu comecei a tentar compreender como é que era a vida, o que a vida funcionava, como é que funcionava, quem era eu, o que eu estava fazendo aqui, todos aqueles questionamentos que muita gente costuma ter, né? De crises profissionais, de tá legal, tá funcionando, tá dando certo, mas não é isso. E isso já me abriu um primeiro contato um pouco mais profundo, depois a gente pode explorar melhor, né? Tá. E seguindo pelo empreendedorismo e passei alguns anos empreendendo, criei alguns negócios diferentes, consegui prosperar, foi legal, assim, e depois mudava, tinha dificuldades, enfim, minha vida sempre foi muito, vai fazendo aí, vê o que acontece, vai, né? No fluxo. E aí chegou um momento da minha vida que eu encontrei uma dificuldade que eu nunca tinha tido até então, que foi uma dificuldade financeira, e aquilo mexeu comigo, porque eu não tinha repertório, recursos para lidar com o que eu estava vivendo. E foi um momento de transição bem importante que eu dei vazão a tudo que eu estava sentindo num livro. E eu escrevi meu primeiro livro, 11 Dias de Despertar, veio desse processo. E desde então, isso foi em 2015, pelos últimos 8 anos eu venho me dedicando mais intensamente a viver, compartilhando aprendizados, fazendo da minha vida um laboratório, experimentando coisas e compartilhando e ajudando as pessoas, desenhando experiências, enfim, o que eu encontro de possibilidades de compartilhar, aquilo que eu consegui vivenciar, superar, eu divido com as pessoas, né? Acredito que é uma forma que eu encontrei de viver que faz sentido para mim. Que legal. E aí, tudo isso envolve administração, envolve empreendedorismo, envolve autoconhecimento, envolve espiritualidade, é meio que uma mescla de tudo que eu vivi, que né? Você viveu, é a única coisa que eu posso compartilhar é o que eu vivi, né? Nossa, que legal, Gu. E você tinha quantos anos nessa crise aí? 28? 27? Na primeira crise, quando eu decidi sair do mundo corporativo, eu tinha 24. Tá.
E aí depois a minha crise, quando eu escrevi meu livro, eu tinha 30. 30? É. Caraca. Hoje eu tô com 38. Eu tô fazendo então... uma conta por conta dessa questão do retorno de Saturno, né? Tem tudo a ver. Porque eu também tive, né? Eu já compartilhei aqui com a galera. Eu também tive uma crise também, mesma coisa, financeira, aquela coisa toda. Só que eu falo que eu tive uma sorte, porque assim, eu já tava na espiritualidade, assim, quer dizer, eu já tinha começado esse processo mais profundo mesmo. E então foi isso que me ajudou a sair, assim, porque eu fui praticando realmente aquilo que eu tinha aprendido. Então, eu senti que foi uma cobrança de tipo, tá bom, você já fez tudo isso, então pratica agora isso, né? Então, acho que, não sei se o seu processo também foi assim, mas eu senti muito isso, assim. E aí, quando eu comecei a praticar e eu voltei todo o foco pra mim, foi muito louco, assim. Eu passei 3 anos que eu tenho 3 sobrinhos, né? Então, eu sempre divido um pouco meu tempo com eles, assim, eu coloco uma certa agenda para interagir com eles, porque eu não tenho filhos, então é uma prioridade para mim. Então, eles mesmo, eu fiquei muito tempo sem ver, assim, eu passava, tipo, 5, 6 meses sem vê-los, porque eu fiquei realmente, tipo, fazendo uma lapidação e colocando tudo que eu já tinha estudado em prática na minha vida, sabe? Sim, então... sim. Acho que a vida convida para isso sempre, né? Porque senão a gente não aprendeu, né? A gente só aprende quando a gente vive, quando a gente pratica. Se a gente só leu, ou se a gente só escutou, a gente não aprendeu ainda, né? A gente aprende quando a gente pratica. Então, é muito legal, assim, eu gosto muito de ouvir essas histórias, né, porque a gente vai ensinar aquilo que a gente superou, né, na hora a gente passa um baita de um perrengue, né, mas aí isso vira recurso depois, né. Porque, assim, eu acredito que, eu não sei pra você, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, mas eu acho viver um negócio muito difícil. É um negócio que cara, é desafiador demais viver. Eu sinto que a gente não recebeu as instruções adequadas, a gente não sabe como isso aqui funciona, estamos jogando um jogo que a gente nem sabe como funciona, quais são as regras, quais são as leis, e aí fica muito difícil viver bem, prosperar, viver em paz, é desafiador, né? E aí eu sinto que, então, quando eu aprendo alguma coisa e eu descubro, ou tenho algum entendimento e vejo que faz sentido e funciona, acredito que meu dever é compartilhar com mais pessoas, porque, se eu aprendi isso aqui, por que eu vou deixar outra pessoa sofrendo no mesmo assunto, na mesma área? Seja financeiro, relacionamento, saúde, enfim, são várias as áreas, né? E eu gosto dessa ideia de, estamos juntos aqui nesse processo, né? Tá difícil para todo mundo. Se a gente pudesse ajudar, vai ficar um pouco menos difícil. E é como eu gosto de viver, né? Nossa, faz muito sentido. Nunca tinha ouvido ninguém falar disso. Essa semana eu ouvi aquela psiquiatra, Ana Beatriz, esqueci o sobrenome dela. Ela fala muito sobre essa questão, né, do autoconhecimento. Enfim, tem vários podcasts dela. E ela falou uma coisa que eu achei incrível nessa linha do que você está falando. Ela falou assim, como é que ela falou? A gente tá aqui não para ser feliz. Eu achei meio interessante. A gente tá aqui para evoluir. Esse é o nosso... Isso é básico da vida. Estamos aqui para evoluir. A partir daí, de acordo com o que a gente vai... Da forma como a gente vai vivendo, a gente vai ser feliz. Mas isso envolve várias questões. Aí foi o que você trouxe. Envolve relacionamento, envolve saber lidar com as finanças, envolve saber cuidar da sua saúde. Mas eu achei muito, muito sábio, assim. Eu ouvi isso várias vezes. Eu ouvi um pedaço do podcast, eu fui ouvindo e fui elaborando isso, né? Porque às vezes você ouve alguma coisa que é meio conflitante com o que a gente acredita, e aí quando acontece isso, eu reflito. E eu achei interessante pensar por esse lado, que realmente, sim, eu falo muito isso, né? A gente tá aqui para crescer, para evoluir, e é o que você falou, não é fácil, né? Então, ninguém disse que ia ser fácil, mas eu acho que o nosso papel e a ideia do podcast também é essa, de mostrar para as pessoas que não é porque a gente está falando aqui que a nossa vida é vidinha instagramável, né? Que não tem problema, que não tem desafios, né? Então, eu achei muito interessante essa sua fala aí. Realmente, viver tem um certo desafio, né? Eu acho que a vida é uma escola. E a gente está aqui para aprender. E aprender o quê? Tudo que existe para aprender, aquilo que a gente dá conta, aquilo que a gente tem vontade, lidar com aquilo que a vida nos oferece também, que nos traz, enfim, encontrar formas de seguir caminhando, né? De se manter vivo, mas não só sobreviver, né? De sentir que está prosperando, que está evoluindo, que está crescendo, que está amadurecendo. Eu gosto dessa sensação de progresso, não no sentido de tentar chegar em algum lugar, mas porque é o que me move. Eu senti que, que legal, minha vida tá boa, porque eu sinto que eu tô indo bem aqui, tô curtindo a vida, tô sabendo fazer as coisas, tô conseguindo lidar com os desafios, tô me relacionando melhor com as pessoas. Eu tenho, para mim, assim, um norte que me ajuda muito no meu desenvolvimento pessoal,
são as virtudes humanas, né? Você sabe o trabalho que eu faço com isso, que veio de um questionamento que eu tive uma vez, que eu estava refletindo, assim, depois de... eu passei por muitas coisas de caminho espiritual, de terapias, ferramentas, e, enfim, fiz muita coisa, né? E aí eu me questionei, assim, como é que eu sei se eu estou indo bem na vida? Como é que eu sei se eu estou num caminho legal? Quais são as métricas, né? Será que é a quantidade de dinheiro que eu tenho na minha conta? Será que é quantos seguidores eu tenho nas redes sociais? O que é? Quantos países eu visitei? Cara, óbvio que não é nada disso, né? E aí o que eu encontrei que fez sentido para mim, assim, que me deixou mais tranquilo foi se eu tô me tornando uma pessoa mais virtuosa, se eu tô evoluindo em virtudes. Ou seja, hoje eu sou uma pessoa mais disciplinada ou menos disciplinada que na semana passada. Hoje eu sou uma pessoa mais generosa ou menos generosa. Eu tenho mais compaixão, eu tenho mais tolerância, eu tô caminhando em direção a mais sabedoria, eu tô... Sabe? Então, são pequenas palavras, mas que também... Depois fui entender que estão escondidas em todos os caminhos espirituais e todas as religiões, que me dão um norte para saber se eu estou caminhando num sentido bom, sabe? Eu fui em um dos encontros, né? Na verdade, eu fui em 2, eu acho, das virtudes. Eu fui um que foi... Círculo de virtudes. Círculo de virtudes, né? Eu fui um que foi antes da coragem, eu lembro, porque eu ia no da coragem, mas eu tinha um evento e, enfim, não consegui ir. E eu achei muito interessante a forma como é feito esse trabalho, porque aquele fluxo da roda, da troca entre as pessoas, né? O quanto isso conecta o lance da meditação e o lance da música, né? E aí até sobre isso que eu quero depois falar contigo. Então, são várias formas também de cada alma que está ali encontrar o que foi buscar. Às vezes a pessoa nem sabe o que ela foi buscar, mas, né, como tem vários caminhos, tem as falas, tem né, a meditação sempre é, né, diferente, tem a música que toca também. Eu estava explicando isso para as meninas aqui antes da gente começar a gravar, né, que eu gosto muito dessa questão da música. Então, tanto o mantra quanto eu fui esses dias no Paragode lá no evento que teve, né, e são músicas que faz realmente a gente se conectar. Quando você idealizou esse projeto, o que você pensou, assim, de trazer essas 3 ferramentas ali no mesmo momento, né? No mesmo local? Eu acho que foi como tudo que eu faço, assim, uma extensão daquilo que eu vivo e daquilo que me faz bem e do que eu acredito. Então, só para contextualizar, assim, para quem não conhece, o Círculo de Virtudes é um evento que eu idealizei, que acontece em São Paulo, uma vez por mês, e é um encontro de arte, meditação, autoconhecimento, música. Então tem um formato, assim, uma estrutura que eu fui desenhando junto com meus amigos, e acho que é uma experiência, né? É uma experiência onde as pessoas podem sair um pouco do padrão, da forma de operar, né? Do ritmo, sobretudo em São Paulo, do ritmo acelerado, de estar sempre trabalhando, sempre querendo buscar mais, e um momento para pausar. Então você chega no evento, já é recebido com uma exposição de arte, né? A gente faz uma curadoria de artistas que fazem uma exposição, e aí tem um momento de uma meditação, uma sintonização musical para dar uma desacelerada, né? Assim, desacelerada, deixar as preocupações do lado de fora da porta. E aí a gente abre um espaço de trocas sobre virtudes, né? Cada encontra uma virtude diferente, e depois a gente celebra com música, né? A ideia dessa roda de conversas é algo que eu vivenciei muito, assim, que foi aprender pela sabedoria do coletivo. Eu, particularmente, gosto muito de aprender escutando diferentes pessoas e diferentes pontos de vista do que com o especialista ou a especialista sobre aquele tema. Por exemplo, a gente vai falar sobre disciplina. Eu posso ouvir a pessoa que é, sei lá, um super atleta, Iron Man e tal, ou a pessoa que tem uma disciplina incrível, e é legal escutar essa pessoa também. Mas eu também gosto de aprender com o desafio das pessoas que não são disciplinadas, com as pessoas que conseguiram criar um pouquinho de disciplina no meio de uma adversidade, aquela pessoa que é mãe, tem filhos, e, cara, como é que ela consegue ser disciplinada diante desses desafios? Para mim, isso me interessa até mais do que pessoas que são muito destaque em uma determinada área. Então, esse espaço de troca, ele favorece esse tipo de aprendizagem. E aí, por último, a gente celebra com música, porque eu acredito que a música é uma forma de elevação, de escutar músicas que têm mensagem, fazem a gente refletir, mas sobretudo a gente se sentir bem, né? Se divertir, é o que eu gosto de fazer. Então basicamente desenhei uma experiência onde eu consigo fazer as pessoas sentirem aquilo que eu sinto nas coisas que eu faço.
Entendeu? Legal. É a sua própria experiência, né? Hugo, e quantas virtudes você trabalha? Você pegou A gente quantas? tem várias alguma? ali. A gente criou um baralho ali com mais de 80 virtudes. Legal. E a gente vai percorrendo um caminho ali meio direcionado, meio aleatório, assim. Então tem uma trilha de conhecimento, mas a gente dá espaço também para o inesperado, né? Tá. Que é algo que eu procuro também sempre fazer assim, o equilíbrio do controle com o fluxo, né? Tá. Com o mistério, com o inesperado. Então, trazer um pouco das duas coisas eu acho legal. Eu te perguntei isso porque eu fiz uma formação em psicologia positiva e a gente trabalha, só que lá a gente trabalha com 24 virtudes, né? Por isso que eu perguntei só para saber se era a mesma linha. Mas faz muito sentido isso, porque hoje as métricas, né, elas são muito distorcidas. Isso que você falou, eu quero pegar alguns pontos e aí eu vou voltar na música, tá? Existe muito essa cultura da comparação, né? E aí esses dias eu vi o Ricardo Brandão? Não, esqueci, um cara especialista em vendas, esqueci o sobrenome dele. Ricardo Jordão, obrigado. Ele mandando uma pergunta para ele, eu achei muito, muito sábia a resposta dele. Ele é um cara muito sábio, eu sigo ele já há algum tempo, né? E ele falou o seguinte, a menina perguntou assim, eu só tenho 4.000 seguidores, né, nas minhas redes sociais, eu não tenho sucesso, o que eu preciso fazer, né? E aí ele falou para ela o seguinte, ele falou assim, você já parou para pensar que você tem a oportunidade de olhar para 4.000 pessoas todos os dias e de alguma forma inspirar, impactar, ou enfim, aquilo que você falou, né? Ou contribuir com a vida dessas pessoas? Uhum. Você tem que olhar para você, para o seu universo, não para o cara que é aquilo que a gente está falando, que tem 150, 1 milhão de seguidores, mas você tem a oportunidade todos os dias de ter 4.000 pessoas na sua frente para de alguma forma impactar. Então, é um ponto também da gente ficar alerta, né, Gu? Porque assim, com tudo isso que a gente tá falando hoje, como é que as pessoas medem o sucesso hoje, né? Porque pode ser 10, não precisa ser nem 4.000. Sim. Pode ser 10, pode ser a sua família, pode ser os seus amigos do colégio, as pessoas que convivem no seu ambiente de trabalho. Ali já é um espaço para você tentar oferecer o melhor que você tem. Para mim, a métrica ela é mais interna do que externa. Sim. A métrica externa, ela me ajuda a dar um balizador e tal, mas não é o mais importante. Eu me sinto muito mais conectado com aquilo que está dentro de mim, que está me motivando, que está me orientando, que está me direcionando, que está me guiando, do que naquilo que está acontecendo fora. O que está acontecendo fora é só um resultado do que está acontecendo dentro. Se eu consigo seguir firme aquilo que eu estou sentindo, a essa orientação, esse direcionamento interno, a tendência é que os resultados eles melhorem com a prática, com a coerência do comportamento. Mas não o contrário. E acho que esse que é o problema, assim, porque afasta de si, né? Você ficar olhando pro lado, a pessoa ali, em todas as áreas da vida vai ter alguém que é melhor do que você. Todas as áreas. Você pode ser o mestre das finanças, vai ter gente que ganha mais dinheiro que você. Você pode ser a pessoa mais fitness, vai ter uma pessoa que é mais forte do que você. Vai ter uma pessoa que vai acordar mais cedo do que você para ir na academia. Pode ser o grande meditador, vai ter uma pessoa que medita mais. Sempre vai ter alguém. Então, se você ficar sempre olhando para quem está fazendo melhor do que você talvez nunca fique satisfeito. Sim. Ou satisfeita com quem você é. E por isso que eu gosto de pensar, olhar para minha vida, assim, o que está fazendo sentido para mim e curtir esse processo de autolapidação e aprimoramento de mim mesmo, né? E que se aplica em todas as áreas. Sim. Eu, por exemplo, hoje assim, eu tô curtindo aperfeiçoar a minha técnica de lavar louça. Eu percebi, cara, isso é o que eu mais faço ao longo do dia, o que eu faço todos os dias, é o que não dá para falhar, eu tenho que fazer isso, eu lavo louça. Então, se eu conseguir lavar a louça melhor, eu sinto que eu vou estar me aperfeiçoando, né? Eu acho que essa aqui é a coisa prática, entendeu? Não é os grandes resultados, não são os milhões, não são os seguidores, é a coisa do dia a dia ali, a rotina, o pequeno, né? Se eu lavo bem uma louça, eu acredito que eu vou fazer bem um trabalho depois que vai impactar outras pessoas, né? Sim. Pelo menos essa é a forma como eu gosto de pensar. Não, e você falou uma palavra pra mim que é muito chave, assim, eu também fico muito atenta à coerência, né? Então, tipo, aquilo que eu tô falando é o que eu tô fazendo? E esse final de ano, eu tive, né, teve Mercúrio retrógrado, teve toda essa questão, eu estudo bastante essa questão de astrologia, de numerologia, eu gosto de estar bem, assim, de combinar com tudo isso, né? E aí, porque é um autoconhecimento. E aí, quando eu olhei, eu falei, cara, é momento de recalcular a rota total. Eu tô no momento de recalcular a rota. Então, no final do ano, eu fiz um balanço de tudo que não estava coerente
com o que eu quero viver, o que faz o meu guia é meu coração. Então, final do ano, meu coração estava, sabe, apertado, desconfortável. Quem não assistiu, assiste o podcast que, né, o penúltimo podcast, né, antes desse aqui do Gu também, que eu falei muito sobre isso, porque foi quando eu gravei, eu estava no auge daquilo, né, então eu estava compartilhando com as pessoas. E aí, o que eu fiz? Cara, eu fiz um processo de olhar pra dentro. Eu peguei papel e caneta, manualzinho. Tipo, o que foi bom desse ano? O que não foi bom? O que eu quero continuar? O que eu não quero? Porque se eu não tô sendo coerente comigo, como é que eu vou compartilhar com as pessoas? Né? E eu sinto uma responsabilidade. Porque, de uma certa forma, eu tô ali nas redes sociais, tô compartilhando conhecimento. E não é colocar uma imagem bonitinha no Instagram, no Facebook, qualquer que seja. É realmente colocar a Juliana de verdade. Então, se o meu coração não tá ali, não faz sentido, né? Então, o pessoal vê que... E agora vai ter outra mudança de novo nas minhas, né, na minha comunicação, na minha rede. Por quê? Porque o meu coração tá pedindo, a minha alma tá pedindo cada vez mais coerência. Senão, eu não faço, né? Porque aí entra o sofrimento. A gente não tá ouvindo a nossa alma, a gente tá criando uma persona. Não sei se você já passou por isso, assim. Então, eu fiz um processo muito desafiador, que nem você falou, viver é desafiador, né? Foi exatamente isso. Foi um processo bem desafiador, mas me deu muita clareza. Tipo, e as decisões que eu tomei de ajuste de rota, sim, muito conscientes. Esse é um grande desafio, né? A gente viver em coerência, assim. Eu tento seguir minha vida por três princípios, assim, que eu chamei de três Cs, assim, né? Consciência, coerência e consistência. Então, primeiro, eu penso num triângulo, né? No ponto de cima ali, a consciência. Então, eu quero expandir a minha consciência. Tanto expandir a minha consciência espiritualmente, assim, eu compreender mais a vida e a existência, quanto também expandir a minha consciência social, a minha consciência ambiental, a minha consciência sobre os problemas que existem, né? Sobre o mundo. Então, eu vou expandindo, percebendo e entendendo o que existe aqui. Aí, o desafio passa, a partir disso, a ser viver em coerência com aquilo que eu aprendi. Então, uma vez que eu vi, não tem como desver mais. Não tem como fingir que eu não sei. Eu já sei que existe aquilo e eu preciso viver aquilo em coerência. Sim. E aí, se eu consigo fazer isso com consistência, eu sinto que eu consigo dar um passo adiante e dar um salto na minha vida, muitas vezes, né? Porque eu consigo integrar esses aprendizados, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tive essa consciência. Então, é uma roda, é um triângulo que começa a girar como se fosse uma roda, né? E eu acredito que isso me ajuda bastante, né, a perceber. E, sobretudo, eu acredito, como a gente está falando sobre espiritualidade na prática, o caminho espiritual tem muitas armadilhas. Sim. E eu já caí em muitas dessas armadilhas, assim, de achar que eu tinha me iluminado. Né? Tem uma amiga minha, a Flávia Melissa, ela fala, é síndrome da iluminação precoce, né? Eu achava que eu tinha iluminado e tal, que eu já tinha resolvido tudo. E quando eu vi, eu tava ali com os mesmos problemas e sofrendo para lidar com algumas questões que eu achava que não iam me incomodar mais. E é uma lição de humildade. Fala, não, cara, eu sei o que eu tenho que fazer ainda, né? As redes sociais, elas dão uma bagunçada também, porque muitas vezes é natural que a gente queira mostrar o nosso melhor, sempre não vou mostrar as coisas mais difíceis, vou mostrar o meu melhor, né? Tentar inspirar e tudo mais. E às vezes as pessoas também acham que começam a projetar muita coisa. E eu passei por isso também, de receber muitas mensagens de pessoas, nossa, você é iluminado, nossa, tudo isso que maravilhoso, sua vida é maravilhosa e tal, você é uma pessoa incrível. Cara, eu sei quem eu sou. Eu sei as minhas falhas, eu sei os meus defeitos, eu sei onde pega, eu sei que eu tenho que corrigir. E eu gosto de estar muito conectado com essas verdades que só eu sei, para que eu não me perca, para que eu não seja influenciado pela opinião dos outros. Porque tem essa influência da opinião dos outros, tanto positiva quanto negativa, né? Eu posso não ligar para a opinião dos outros, porque é muita crítica, e aí, peraí, não sou esse monstro que estão falando que eu sou, e também não sou esse ser iluminado que falam que eu sou. Eu sou um ser humano, cara. Eu sei o que eu sou, sabe? Tô no processo, Exato. Né? Outro dia eu vi uma entrevista da Fernanda Gentil, que eu gosto bastante da forma que ela é, né? Assim, ela é bem autêntica, então eu gosto bastante. E ela tava falando sobre isso, ela falou assim, que ela toma muito cuidado que era uma pessoa pública, né, tal, e depois das redes sociais, que ela assumiu o relacionamento, né, com outra mulher, ela falou assim, cara, pensa assim, se estão me elogiando muito, eu olho, recebo, mas eu filtro. Se estão me criticando muito, eu olho,
e filtro, porque eu sei quem eu sou. Então, quando a gente está exposto, né, pode ser para, que você falou, pode ser para 10 pessoas, para 30, para 4 mil, para 1 milhão, não importa, você está exposto. Se você não tiver muito esse alinhamento interno, a gente se perde. Porque, sei lá, você postou alguma coisa, tomou proporcional, né? 15% de crítica, se a pessoa não tá ali forte, ela já vai falar, putz, que merda que eu fiz, né? Exato. E ao contrário também, tipo, é isso, já tô iluminada? Não, então eu busco também, né, nos meus, por isso que tem essa questão da treta, né, tem a parte, mas tem a parte da treta, tipo, muitas vezes eu falar isso, cara, não, teve momentos que eu queria desistir, mas não pelos outros, porque eu não tava me sentindo coerente, como é que eu realmente, né, faço esse olhar pra dentro, eu acho que o nosso grande desafio é esse, assim, sabe, então... Por isso que eu concordo com você, eu também sou muito a favor disso, dessa questão do coletivo, né? Eu tava te contando dos projetos que eu tenho, né, coletivamente, eu acredito nisso, né? Tipo, eu coordeno alguns grupos de meditações, tanto online, empresa, né, e presencial também, e teve um grupo que a gente começou em agosto do ano passado, que quando a gente começou eu falei, galera, esse grupo, eu não sou líder desse grupo. Quem quer participar? Tem 13 pessoas, eu falei, então a gente tem 13 líderes. Sabe, cada um, então, tem lá uma agenda, cada semana um coordena, se eu tô, às vezes eles pedem para eu fazer alguma coisa diferente, se eu não tô, eles fazem, então assim, porque eu acredito nessa troca, sabe, eu acredito que a ancestralidade era coletiva, né, o futuro é coletivo, porque quanto mais, vamos entrar num ponto treta, depois eu volto numa coisa que eu queria te perguntar, quanto mais a gente fragmenta, né? Então, eu tenho que ter a minha casa ali, aí a gente tem um monte de casinha pequenininha, né? Eu moro numa kit hoje, né? Ainda. Mas assim, quanto mais as pessoas estão isoladas e fragmentadas, menos poder, perfeito, né? Elas têm, e eu vejo isso quando eu vou pra vila, que eu te contei lá, né? Que a gente tem a vila. Cara, eu passo 3 dias lá com uma galera... Muda muita coisa na minha vida. Então, assim, como que é a sua percepção para isso? Para essa fragmentação, para essa individualização que a gente está vivendo hoje na sociedade? Acho que é um equívoco. É um equívoco a forma como a gente se organizou como sociedade. Não sei se tem um responsável, uma pessoa que foi a pessoa que idealizou isso, mas eu sei que a gente seguiu um caminho que começou a ser seguido e, a gente pode olhar e falar, peraí, deu certo? Fez sentido? E basta a gente olhar, por exemplo, para mim, uma coisa que eu tenho muita empatia, assim, compaixão é com as mães, sobretudo as mães solo, assim, né? Porque criança dá muito trabalho. Você tem sobrinhos, né? Sabe? E é insano, cara. E aí vejo uma pessoa, uma mãe solo, cuidando de criança sem rede de apoio, isso aí é desumano. É desumano. Então, isso é prejudicial para a humanidade. A gente, né, digo para a humanidade como coletivo, assim, é prejudicial para a humanidade que tem uma única pessoa sendo responsável por cuidar e educar de um outro ser humano. Sim. A gente tinha que poder se apoiar, né? Então essa é um episódio, só que isso se aplica em todas as áreas, né? O quanto o individualismo foi chegando no nível do cada um por si, né? É cada um por si, salve-se quem puder. E aí algumas pessoas vão conseguindo ir bem, prosperando e não ajudam, não compartilham, não dividem, não distribuem riqueza, acumulam, e a gente vai criando mais separação, né? Para quem vem das situações mais desafiadoras, fica cada vez mais difícil também. Sim. Por isso que eu acredito que é importante a gente aprender a viver de forma coletiva, aprender a compartilhar, aprender a trocar, enfim, faz parte de uma busca minha, encontrar uma maneira mais saudável de viver, não fechado em mim. Eu moro em São Paulo, moro num apartamento também. Eu sei o quanto me faz mal ficar fechado num apartamento. Sim. Eu sei a importância que eu tenho, que eu preciso para estar perto da natureza, né? Para mim, faz parte do meu autocuidado da saúde eu estar perto da natureza. Eu sei como isso abre a minha mente também. Então, por exemplo, quando eu consigo estar perto da natureza, eu vou para uma chácara, vou, enfim, tá num lugar onde tem plantação, onde tem horta, eu percebo que eu me sinto mais rico e mais abundante, porque às vezes eu vou colher limão do pé e tem um monte de limão, eu nem consigo colher tudo que eu preciso, eu pego o que é suficiente para mim e ainda assim é suficiente para muitas vezes compartilhar com pessoas, com amigo, com vizinho. E se eu tiver na cidade, eu preciso comprar, e aí para comprar eu preciso ter dinheiro, e para ter dinheiro eu preciso trabalhar.
E aí para trabalhar eu preciso me dedicar, acordar cedo, dormir tarde, enfim. Será que precisa de tudo isso, né? São reflexões que eu faço. Eu acredito que não é tão simples, não é uma questão simples, é bem complexo, existem vários recortes e várias questões relacionadas a privilégio que a gente tem que considerar. Sim. Mas se a gente que tem condição, uma condição de refletir sobre, se a gente já está em posição de refletir sobre isso, muita gente que está só sobrevivendo na luta. Então não cabe a essas pessoas tentarem pensar uma mudança, né? Agora a gente que está com condição de refletir, de pensar, quem está escutando, parando para escutar um podcast com esse tipo de conversa, certamente já deve ter refletido sobre isso. E aí o que a gente pode fazer a respeito, né? Para que esse desconforto e também essa visão de algo que pode ser diferente se encontrem, né? O desconforto e a visão, eles se encontram para que gerem uma ação. Sim, e é legal você falar isso, Hugo, porque assim, já que a gente está nesse momento treta de discutir esse assunto que eu acho tão importante, você já leu um livro que chama A Visão Tântrica do Osho? Não. Esse livro, ele não tem mais em livraria, tá? Ele tá esgotado. Eu achei ele num sebo uma vez, comprei e... Vou contar essa história para você entender o contexto. Eu fui teve uma feira holística em Bueno Brandão, em janeiro de 2019. E aí eu fui para essa feira e tinha um café que chama Galpão Mineiro. Sabe, um lugar pitoresco, assim, você chega na cidade, é o point da cidade. Um cafezinho, tudo bonitinho, assim, aquelas canequinhas de esmalte, sabe? E eu fui tomar esse café lá, tava com uma amiga. Aí, quando eu tinha alguns livros, assim, sabe aquelas livrarias que eles deixam, cafeteria que eles deixam livros, né? Aí, eu fui no banheiro, que eu cheguei, eu estava apertada, eu fui no banheiro, e a minha amiga foi lá, enquanto eu chegava, ela pegou e falou assim, olha esse livro aqui. Quando eu peguei o livro, a minha energia mudou, de pegar o livro. Aí eu comecei a folhear o livro, e eu ia sentir a minha energia mudar. Aí, conheci o casal, né, dono que tem uma história incrível, e eu falei para ele, cara, eu quero comprar esse livro. Ele falou assim, eu não posso te vender. Eu falei, eu preciso levar esse livro. Ele falou, não posso. E você não vai achar nas livrarias, não tem. Né? Ele vou te contar. Daí, resumindo, ele contou a história dele, que esse livro tinha mudado a vida dele, e ele deixava lá porque tinha um propósito, esse livro tá lá. Adivinha o que eu fiz? Google, estante virtual, tudo que tinha de sebo online, eu procurei, encontrei o livro, comprei. E eu não comecei a ler o livro imediatamente. Minha energia, eu começava a ler e parava. Resumo da história, Gu. Durante o ano de 2019, eu fui lendo esse livro. Só que cada vez que eu lia, mexia muito na minha energia. Então eu tinha que ler algumas páginas e parava. E aí ele traz assuntos, alguns do que a gente falou aqui, mas tem vários bem importantes. Mas tem dois que eu acho simplesmente disruptivos, se a gente voltar lá, né? Primeiro, essa questão da comunidade. Porque a gente fala, e foi uma das coisas que o meu coração me pediu no final do ano, a gente fala, mas a gente não vive, de modo geral. E ele fala o seguinte, cara, uma mãe, eu lembrei disso porque você falou isso, uma mãe, ela não tem que criar um filho sozinha. Se ela tá numa comunidade, o filho não é só dela, ela é um ser humano, a comunidade inteira ajuda, então não tem esse peso, né, daquela mulher cuidar sozinha de um filho. Então começa por aí. E a segunda, ele falou dos relacionamentos, né, que o casamento é uma prisão, porque da forma como as pessoas veem hoje, né? Não, é o meu marido, é a minha esposa, e aí um monte de gente faz discurso sobre isso, mas na hora que chega na prática, no 1 a 1, volta para a prisão de novo, e a pessoa não se percebe porque ela entra naquela ilusão. Então, quando eu li esse livro, a minha cabeça explodiu. E aí eu comecei a mudar várias coisas na minha vida baseada nesse livro. Então, o que você falou fez muito sentido, né? E vários lugares falam, assim, para mim eu cheguei por esse livro ali do Osho, mas já li outras coisas, porque como eu faço trabalho com mulheres, a gente também estuda, né, o poder, né, do matriarcado, que o patriarcado limita, né, do que tem acontecido. E aí eu quero emendar com esse trabalho que você faz do masculino. Por quê? Dentro do mundo, né, de espiritualidade, vamos dizer assim, a gente vê muitas mulheres, né? Então, eu dou curso, por exemplo, de cura prânica. Você chega lá na sala, em geral, 80% mulher. Tem curso que só tem mulher, né? Às vezes dá uma equilibrada. Então, percentualmente, é um caminho mais feminino, né, do que masculino. E você que faz esse trabalho do Brotherhood, né, que é com os homens, conta, né, compartilha como que é esse trabalho, como que você chegou nisso, enfim, conta pra gente um pouquinho da importância desse trabalho hoje.
Pegando um gancho do que você falou, né, da história que você contou do livro do Osho, eu acredito que uma das coisas importantes nesse processo de autoconhecimento é a gente descolonizar o nosso pensamento, né? Descolonizar o nosso pensamento para aprender a pensar por si e aí fazer as escolhas do que faz sentido ou não a partir da sua própria reflexão e não porque as coisas são, porque tem que ser assim, porque minha mãe falou que é assim, porque meu pai falou que é assim, porque a sociedade falou que é assim. Mas porque eu escolho e aquilo que faz sentido. E então, dentro desse processo, né, que eu venho passando nos últimos anos, de tentar compreender melhor quem eu sou e entender o mundo a partir da minha própria experiência, eu chego num ponto que é básico, assim, que é eu sou um ser humano do sexo masculino, gênero masculino. E o que significa isso? O que significa ser homem? A resposta inicial que eu pensava é assim, ser homem, o que é? O homem é o provedor, é o que não leva desaforo para casa, é o que não pede ajuda, é autossuficiente, ele tem que dar conta, ele não pode ser vulnerável. Não chora, né? Não chora. Essa é a visão convencional. Sim. Né? E aí eu me questiono, será que tem que ser assim? Será que eu sou assim? Eu sou capaz de ser assim? O que faz sentido, o que não faz, né? E aí dá pra gente abrir um capítulo inteiro, assim, um universo inteiro para falar sobre masculinidade. Mas como que eu cheguei nesse ponto? Refletindo sobre quem eu sou, nessa busca por me compreender, eu fui participando também de muitos eventos relacionados à espiritualidade e percebi que nesses eventos, muitas vezes eu era o único homem. E foram muitos eventos que eu participei onde eu realmente era literalmente o único homem. E outros que era eu e mais uns 2 ou 3 e 20, 30 mulheres, 50 mulheres, 2, 3 caras. Acontecia muito isso. E aquilo começou a me incomodar em determinado momento, porque eu falei, mas cadê os caras, meu? Cadê os meus amigos, né? E eu sempre fui um cara de muitos amigos, sobretudo de amigos homens. Eu sempre me dei bem no universo masculino porque eu era do futebol, eu jogava bola, ia em estádio, gostava de falar sobre futebol, gostava de tomar cerveja, de fazer churrasco, show de rock, tudo que envolvia o universo masculino eu gostava. Eu sempre participei muito do universo masculino. E é nesse meu processo de entrar em contato com esse mundo da espiritualidade, eu me vi completamente separado da minha galera, dos meus amigos. E envolvido só no universo feminino e percebendo também, muito por influência das minhas amigas, elas se reunindo nesses círculos de mulheres, o sagrado feminino, lendo livros relacionados a isso. Eu falei, cara, eu nunca li nenhum livro relacionado à masculinidade, eu nunca estive num grupo de homens. Será que não existe? Será que não pode? Será que é proibido? E eu comecei a pesquisar e vi que não existia, né? Eu não tinha conhecimento. Foi aí que eu decidi, então, começar. Como sempre, assim, se eu estou precisando, eu deixo eu juntar aqui. Aí comecei a juntar alguns amigos que faziam parte dessa caminhada mesmo que eu fui conhecendo. Esses 2 ou 3 que eu ia conhecendo nesses eventos, eu chamei, assim, tal. Me conectei com outro amigo que também estava querendo começar esse trabalho com homens, que era o Fábio. E a gente decidiu montar um primeiro encontro. E esse primeiro encontro, para mim, foi uma expansão de consciência das mais profundas que eu já vivenciei na minha vida. Porque eu me dei conta, primeiro, de quantas questões eu tinha relacionadas aos outros homens, de comparação, de complexo de inferioridade, de me sentir menos homem, de querer ser melhor e tal. E também entendendo que existia uma complexidade muito enorme nos homens que eu não reconhecia. Porque eu sequer era capaz de reconhecer em mim. Né? E outra coisa que me influenciou bastante foi eu tomar contato com a informação de que eu era machista. E eu achava que não era machista. Eu tive uma companheira, a Carol, na época, que ela me ajudou muito a olhar para isso. A gente tinha discussões, né, de relacionamento, e ela falou, a gente tá brigando porque você é machista. Eu falei, imagina, possível, machista, eu tenho minha mãe, amo a minha mãe, amo a minha irmã e tal, não tem nada a ver. E ela insistentemente mostrava isso. Aí foi que eu falei, deixa eu ler então, deixa ela tá falando, deixa eu escutar, né, deixa eu ver. E percebi que eu realmente tinha.
que era o machismo, na minha concepção naquela época, era o estuprador, era o agressor, o cara que violentava mulheres, e eu não era um desses caras. Mas tinha um machismo mais enraizado, estrutural, que estava condicionado no meu pensamento. Por exemplo, na minha capacidade, eu tinha muito mais facilidade de admirar homens do que mulheres, né? Os meus ídolos eram homens, não eram mulheres. Eu não lia mulheres, eu lia homens. Eu escutava músicas de homens. Eu desqualificava mulheres sem saber. Né? Tratava mulheres como objetos sem saber. E ninguém me falou isso, que você tem que fazer isso. Mas era, né, como uma frequência de rádio, assim, uma onda de rádio que traz uma informação. E eu falei, nossa, cara, eu carrego isso. Então, esses 3 pontos, né? A minha busca por autoconhecimento, querer saber quem eu sou, o que significa ser um homem, o interesse em criar espaço como as mulheres já estavam fazendo, e a identificação de que eu era um homem machista me fez mergulhar nesse assunto. Tá. E aí, a partir disso, surgiu todo esse trabalho do Brotherhood, né? Nossa, que legal. Eu fiquei faz um tempinho já que eu acompanho, né, assim, que eu te acompanho, e aí eu lembro que quando eu vi o post, eu entrei pra ver como é que era o material, até mandei pro meu irmão, né, eu tenho 2 irmãos, e porque eu achei muito incrível, assim, porque eu falei, cara, precisa disso, né, porque esse projeto, eu faço um trabalho, né, das mulheres, tem muitos trabalhos, né, sendo feito com se quiser mais água aqui, muitos trabalhos sendo feitos com as mulheres, mas nesse universo masculino, não, né, então, e é legal ser trazido por um homem, porque aí, não sendo, né, machista, mas eu acho que fica mais fácil, né, de identificar isso. Um homem consegue identificar que ele está sendo machista, né? Apesar da gente ter muitas mulheres machistas, né? Mas fica mais fácil essa comunicação, né? Eu acho muito legal abrir esse universo. E é isso, se não tem, vamos criar, né? Então, eu fiquei muito feliz de ver, e foi um dos pontos chaves que eu achei interessante trazer, né, pro podcast, porque eu falo, cara, precisa disso, assim, sabe? É essencial, assim. Gu, a gente tava falando dessa questão do masculino aí, né? E você teve um ponto que eu lembro que você compartilhou, eu quero conectar 2 coisas aqui, que é essa questão do cuidado com a terra e da experiência que você teve durante a pandemia de voltar a morar com seus pais, né, de ficar mais próximo dos seus pais, teve todo esse acompanhamento que você, né, fez nos últimos dias, enfim, né, de acompanhar seu pai aí também. Como que foi para você essa fase aí, tanto de estar mais próximo da sua família e de ficar mais próximo da terra, que você falou que é algo tão importante, né? Eu tava morando em São Paulo, num apartamento, assim, já tinha saído da casa dos meus pais fazia uns 10 anos, e fazia acho que 5 anos que eu tava morando no mesmo apartamento. E eu comecei a sentir muita falta de estar mais perto da terra. Eu morava num apartamento no 5º andar, e eu sentia que precisava estar perto do chão mesmo, perto da terra. E eu passei por um processo de vários meses, e aí, para onde eu vou? Será que eu mudo para São Paulo numa casa? Saio de São Paulo? Não, quero sair de São Paulo, não sei para onde eu vou. Vou morar em Florianópolis, que tinha vários amigos lá, tenho vários amigos lá. Eu vou pra montanha, vou morar no sítio. Eu fiquei um tempão, assim. Aí, entrei num loop mental, eu não saía. Fiquei, sabe? Acho que muita gente passa por isso até, né? Quero mudar, mas não sei como é que eu mudo, não sei pra onde eu mudo, eu não mudo, mas eu quero mudar, mas eu não quero ficar aqui, e fica nessa, né? E aí eu cheguei a uma conclusão, falei assim, quer saber? A primeira coisa que eu tenho que fazer é sair daqui. Então eu não sei pra onde eu vou ainda, não sei onde eu vou morar, não sei onde é a próxima casa que eu quero, eu preciso sair daqui. E eu vou, já que eu posso, eu vou voltar pra casa dos meus pais. Meus pais moravam ali em Cotia, né, perto de São Paulo. E eu falei, já é um primeiro passo, eu saio de São Paulo e já vou estar num lugar mais próximo da natureza. E aí, enquanto isso, eu vou pensando no que eu vou fazer. Essa era a minha estratégia, assim, eu vou desmontar o apartamento, vou me fixar como base lá, e aí eu vou ter um tempo para pensar para onde eu quero ir. É aquela história, né? Eu posso não saber o que eu quero, né? Vi você falando até. Eu não sei o que eu quero, mas não sei o que eu não quero, isso já é suficiente. Então, eu não quero estar aqui, então deixa eu sair daqui. E aí eu fiz isso. E isso foi em dezembro de 2019. Então eu comecei o ano, e aí logo na sequência veio a pandemia. E eu falei, nossa, perfeito, assim, né? Então eu precisava, parece que eu já estava sentindo alguma coisa, sabe quando dá um faniquito, assim, tipo, eu preciso sair daqui agora e tal, e foi. Sim. Em 2 semanas eu me mudei, né? E aí eu passei a pandemia junto com os meus pais. E foi um processo maravilhoso para mim.
porque eu tinha um pouco de medo disso, do que significaria isso, seja de conflitos com os meus pais, todo mundo de alguma maneira tem algum tipo de conflito, né, com os pais em algum nível. E eu também, assim, disse, será que isso é um retrocesso na minha vida? Tô voltando para casa dos meus pais, né? E, cara, foi uma escolha minha, não foi porque eu não tava dando conta da minha vida, foi uma escolha minha de estar lá. E foi maravilhoso, porque eu tive a oportunidade nesse processo de entrar em contato com muita intimidade com os meus pais, né? Meu pai com a minha mãe, e a gente criou uma parceria muito maravilhosa. Pô, pandemia, tudo fechado, lockdown, a gente em casa, passando 24 horas por dia durante 3, 4, 5 meses. Foi maravilhoso, assim, porque eu percebi como eu tinha evoluído na minha caminhada de autoconhecimento e não estava mais sendo engatilhado pelos mesmos padrões que me incomodavam antes de comportamento dos meus pais, como eu estava sabendo lidar com mais serenidade com todas as questões e, sobretudo, aprendendo a ser amigo deles, aprendendo a respeitar o estilo de vida, que muitas vezes é diferente, os hábitos que eram diferentes dos que eu já havia tido a oportunidade de desenvolver na minha vida. E desfrutar da companhia, foi muito maravilhoso isso, né? E aí, a partir disso, ele também me ajudou a estar mais perto da terra. Meu pai era um cara que eu queria aprender com meu pai as técnicas dele de cultivo, de cuidar da terra. Então eu tive a oportunidade de trabalhar e cuidar do jardim que ele tem lá junto com ele, então receber alguns aprendizados e tal. E isso se provou algo que foi extremamente necessário e fundamental para a minha vida, porque logo depois o meu pai ficou doente, meu pai pegou Covid, e foram 11 meses de luta pela recuperação. Meu pai nunca recuperou da Covid, e aí ele faleceu no ano passado, em fevereiro. E aí quando eu olho para trás, eu falo, nossa, perfeito, assim, eu precisava estar lá, eu precisava estar perto deles, e hoje, assim, meu pai não está mais aqui, eu sinto falta dele, mas eu estou em paz também. Porque eu sei que eu fiz o que era necessário, eu sou grato pela oportunidade que eu tive de me aproximar dele, de ter todas as conversas que eu precisei ter antes dele ir embora, então isso tá em paz, tá resolvido, né? E aí que eu gosto de olhar pra vida e falar, cara, como tudo é perfeito, né? Eu não sabia por que eu tava com aquela vontade. E aí eu tento prestar atenção nisso hoje. Muitas vezes eu tô com algum chamado, alguma vontade, eu não sei por que, racionalmente não faz muito sentido e tal, mas é porque talvez vá acontecer alguma coisa lá na frente que eu não sei por que é. E daqui a alguns anos eu vou entender, olhando para trás. A gente só entende as coisas olhando para trás por perspectiva, né? Sim. Enquanto elas estão acontecendo, eu não sei o que é, mas eu preciso ter essa habilidade de responder esses chamados. E é um pouco... Não sei se era o que você queria saber sobre essa história, mas é o que eu senti de compartilhar. Era isso mesmo, porque eu lembro que quando eu assisti o vídeo, né, que você comentou desse lance de voltar para casa dos pais, eu também tinha voltado para casa da minha mãe durante a pandemia. Eu fui meio nômade durante a pandemia, né? Que eu morava num lugar, daí eu passei 3 meses num projeto com uma amiga. Como ela era mais velha, para não ficar indo e voltando, eu fiquei na casa dela. E aí depois eu ia também, fiquei nesse momento, eu preciso alugar algum lugar para agora voltar, né, pra minha vida. E aí eu senti de passar com a minha mãe 3 meses em Campinas e viraram 9 meses. E eu lembro que nesse período eu vi o seu vídeo falando sobre isso. E aí me deu uma paz, assim, sabe? Tipo, é isso, mesmo faz sentido isso que eu tô sentindo. Não é um retrocesso, faz parte. E pra mim, pra minha mãe também foi muito bom esses 9 meses juntos, sabe? Da gente... O meu relacionamento também é muito bom também. Mas disso, né? De mudar os padrões, de como agir com consciência em relação, né? Ali, respeitar os hábitos. Então foi muito curador, assim. Eu lembro que me chamou muita atenção quando eu vi esse seu compartilhamento. Eu escrevi um texto sobre isso e eu lembro que repercutiu muito, assim, muitas pessoas se identificando com essas histórias e tirando um peso que muita gente sente de estar morando com os pais depois dos 30 anos de idade. Sim. Porque, mais uma vez, existe esse condicionamento do que é o certo, de como se deve viver e tal. E a pessoa que faz o movimento de estar na casa dos pais, às vezes por uma transição financeira, de carreira, ou porque terminou um relacionamento, ou porque vai mudar de cidade, enfim, são inúmeras as possibilidades, mas esquece que é um lugar que você pode contar, né? Que quando você tem uma relação saudável, a casa dos seus pais é um lugar que você pode utilizar como base, né? Claro que desde que isso seja de comum acordo também. Sim. Tem pais que não querem saber dos filhos mais e já criou e beleza, é isso aí. Então não adianta querer voltar, mas no meu caso não era isso. No meu caso eu fui muito bem recebido, inclusive, né?
E eu acho que é isso, não tem um certo ou errado, tipo, pode, não pode, certo ou errado. Eu acredito que cada vida é uma vida, cada história é uma história, cada momento é um momento, e a gente vai mudando também. Pode ser que eu ache uma coisa hoje e daqui 2 anos eu vou pensar diferente. E eu acho que esse que é o desafio, a gente viver o presente, viver o agora, viver o que é, viver o que está vivo, o que existe, e não aquilo que eu pensei lá atrás. Eu não posso porque lá atrás eu pensei, ou porque eu falei uma vez. Muitas vezes eu me amarro porque eu falei uma coisa lá atrás, eu não quero contradizer aquilo que eu disse lá atrás, mas eu mudei, e eu penso diferente hoje. E eu ter a liberdade de poder mudar, isso eu acho que é fundamental para poder viver em paz, ser livre. Sim, nossa, isso eu acho que é a base, né, pra mim e a gente tem que estar muito consciente, né, que eu posso mudar. Antigamente eu tinha essa questão comigo, mas eu falei isso, beleza, mas eu tô sendo coerente e congruente com os meus valores, que é de viver a minha verdade. Então, de acordo, conforme eu expando a minha percepção, conforme eu expando a minha consciência, eu vou mudar minhas atitudes, não tem jeito, né, e eu acho que outra coisa que você falou que eu achei muito, assim, importante, essa questão de que cada vida é uma vida, né? Então, a gente pode ter referências que são importantes muitas vezes, mas a sua história é única. Então, se você não tivesse ouvido o seu chamado do coração e ido para casa dos seus pais, você não teria aproveitado essa oportunidade que você teve de ficar com eles nesse período aí. E aí, já que você falou que você escreveu um texto sobre isso, conta pra gente um pouquinho como que é esse seu projeto da escrita intuitiva? A escrita intuitiva é uma abordagem que eu desenvolvi e se transformou numa jornada de autoconhecimento que usa a escrita como ferramenta. Mais uma vez, algo que eu vivi e compartilhei. A escrita transformou a minha vida, né? Como eu contei um pouco, quando eu vi aquele meu processo mais difícil até então, eu joguei tudo na escrita, eu vomitei palavras e aquilo lá virou um livro e eu nem imaginava que era possível. Depois eu comecei a compartilhar coisas, ideias, textos na internet, e isso foi me trazendo oportunidades, conexões, pessoas, e eu vi o poder que existia naquela ferramenta. E é algo que eu gosto de fazer e que eu faço bem. Eu sei que eu tenho essa habilidade, né? E eu tive um entendimento de que aquilo que o nosso maior valor não está naquilo que a gente se esforça mais para fazer, está naquilo que a gente faz sem esforço, tá? Aquilo que a gente faz naturalmente. E para mim, escrita eu escrevo, abro o computador, eu escrevo, é fácil para mim, né? É natural. E eu comecei a ser procurado por pessoas me pedindo, você pode me ajudar a escrever? E eu falo, não posso. Ou, você pode dar uma aula de escrita? Eu falo, não dou aula de escrita. Porque eu nunca estudei isso, nunca fui atrás nunca fiz cursos, não estudei faculdade de letras, por exemplo, e tal. E aí eu negava, eu falo, isso não é pra mim. Só que a vida, ela vai mostrando, muitas vezes, e eu tenho que estar atento aos sinais, às pistas que elas vão andando, né? E começou a ser recorrente, as pessoas entrando em contato comigo pedindo para eu ajudá-las a escrever. Eu falei, bom, deixa eu ver então, como é que eu escrevo? Eu nunca tinha parado para pensar como eu escrevo. E eu falei, deixa eu ver como é que eu escrevo então. Aí eu fui sistematizando uma abordagem. Tem uma abordagem, então, verdade. Eu faço as coisas de uma determinada maneira. Isso eu acho legal. De todas as áreas, para todo mundo que tem alguma habilidade, presta atenção em como você faz o que você faz e por que você faz bem aquilo. E você vai conseguir entender que existe uma técnica, existe um olhar, existe uma abordagem, existe uma metodologia, muitas vezes. E eu fui sistematizando isso e comecei a dividir com as pessoas, primeiro em mentorias individuais, depois eu criei essa jornada. E foi maravilhoso, assim, o que eu pude testemunhar de pessoas florescendo e pessoas que estavam com a voz silenciada, escrevendo livro. Já testemunhei, tive o privilégio de ver pessoas que fizeram esse processo comigo, escrevendo livros, né? Depois a pessoa começou a colocar a voz dela no mundo e publicando nas redes sociais, ou melhorou a comunicação com a família. Ela passou a ser ela, né? Sim. Eu acho que essa aqui é a grande questão. E então uma metodologia, uma ferramenta, uma abordagem que ajuda as pessoas a liberarem o potencial que está bloqueado muitas vezes pela escrita. A escrita é uma forma de dar vazão a essa energia que está represada. E uma forma de se compreender melhor, né? Porque dentro dessa metodologia tem uma parte que é a organização mental. Eu tenho uma
qualidade virginiana, assim, de organização mental, assim, e organizar a mente, ter contato com as emoções, entender como as emoções funcionam, ter linguagem para se relacionar e para conseguir expressar. E aí eu, como homem, tive que aprender a fazer isso porque eu não sabia, aprender a expressar as minhas emoções e botá-las para fora, né? Usar a imaginação como uma ferramenta criativa poderosíssima que é a mente. Se a gente não dá direção para a mente vai conduzir a gente. Então, se eu conseguir ativamente fazer isso, vai ser mais interessante. E por último, a escrita como uma ferramenta espiritual também, né? De conexão espiritual. E aí, dentro dessas 4 áreas, a gente vai explorando e praticando, e é gostoso, é maravilhoso. Como que funciona? Presencial, online? 4 encontros online. Faço 4 encontros online e eu lanço de tempos em tempos, assim, cada 3, 4 meses eu faço uma turma nova. Que legal. 4 sábados pela manhã, é bem legal. 4 sábados pela manhã, então é gostoso, assim. Eu acho que esse é o meu trabalho mais refinado, sabe? É o trabalho mais... Porque já foram muitas pessoas que passaram, já fui tendo a oportunidade de ir refinando ele, e eu pude comprovar que não é só para mim que funciona para muita gente. Então eu sinto que é um trabalho mais especial mesmo. Legal. Hugo, você estava falando dessa questão de escrever, né? E aí, quando você falou isso, a pessoa se reconectar com ela, né, de ser ela, me veio essa questão de um novo olhar, né? Então, de ter um novo olhar para si e manifestar isso. E até arrepiei de falar isso. Eu quero entrar nesse assunto já, porque eu acho que foi um dos assuntos que mais nos conectou, né? Que eu já te falei isso, né, 2 vezes quando eu fui lá no Círculo das Virtudes, que é essa música que você escreveu, né, que chama Um Novo Olhar, e ela fala isso, né, de... Como que é aquela parte que fala... tem uma parte que fala de colocar para fora uma letra, não tem uma canção que quer sair. Uma canção que quer sair, é isso, era essa parte. E eu lembro que quando eu já te falei isso, mas acho que é importante reforçar. No meu aniversário de 2019, eu estava fechando um ciclo da minha vida que tinha sido muito desafiador. Foi essa fase mais desafiadora que eu passei, e eu estava começando a fechar esse ciclo, sabe? Estabilizando financeiramente, emocionalmente, voltando a ser quem eu era. E eu lembro que no meu aniversário de 2019, eu ouvi o dia inteiro essa música. E por vezes, me emociona de falar isso, porque ela toca a minha alma. Tanto que ela faz parte de um projeto que eu tenho, né, uma palestra que eu faço nas empresas, que chama O Poder das Conexões, e ela faz parte, eu coloco essa música em um dado momento da palestra, e as pessoas choram, sabe, assim, é um ponto marcante da palestra, porque é essa reconexão. Então eu queria que você compartilhasse com a gente como foi o processo de criação dessa música, como é que veio isso, enfim. Eu estava vivendo um momento bem especial da minha vida, sentindo que estava tudo fluindo bem, assim, sabe? Quando tem momentos em que são mais... A vida parece que dá uma trégua com a gente, fica tudo mais fácil. Tem momentos em que vem as ondas grandes, né? Sim. Eu tava vivendo um momento bem tranquilo, assim, super bem comigo mesmo e desfrutando de tudo que a vida oferece de uma forma bem bonita. Muito criativo, escrevendo e tal, mas eu sentia que tinha algo que eu não conseguia colocar em palavras, só em forma de texto. Era um sentimento, uma emoção que era tão bonita e tão profunda que não cabia, o texto era pouco. Eu precisava musicar ela, né? E aí a inspiração veio a partir de uma conversa com uma amiga. A gente tinha marcado de tomar um café e eu estava querendo mostrar para ela, né, e estimular ela numa transição de carreira, a buscar os sonhos dela, ir atrás daquilo que ela acredita, porque eu estava vivendo aquilo. Não é o que... eu estava vivendo aquilo, eu tinha certeza de que era possível. E foi o que eu fiz. Eu peguei o meu violão e comecei a tentar transmitir uma mensagem de uma forma mais profunda e objetiva e simples. E aí surgiu essa composição, né, Um Novo Olhar. Foi uma música que eu fiz ela de uma maneira. E aí eu mandei para o meu amigo Norton, que você conhece também. O Norton é uma baita voz, assim, né? Um grande intérprete, um cara que todas as músicas que o Norton canta fica melhor na voz dele do que do artista original, assim, eu acho. E aí eu mandei para ele a gravação, gravei no meu celular, o que você acha dessa música e tal. E aí ele pegou, ele ajustou a música, fez umas mudanças ali na letra e tal, aí ele gravou e me mandou de volta.
E foi incrível, assim, e ele me mandou de volta, eu lembro exatamente o momento que foi, assim, eu estava me preparando para dar uma das palestras para o maior público que eu já dei na minha vida, assim, né, foi no Congresso de Felicidade, acho que em 2018, se não me engano, e tava lá me preparando ali para entrar, tava lá, tipo, 10 minutos antes, eu tava ali na sala dos palestrantes, me preparando, me concentrando para entrar, para dar a palestra. Ele me mandou, eu peguei o fone, eu ouvi, falei, nossa, foi incrível, assim, ele pegou a minha música e levou para outro nível. E inclusive, essa foi uma das melhores palestras que eu já fiz, eu acredito. De tanto que foi potente, né? E aí, desde então, a gente vem compartilhando, né? A gente canta no Círculo de Virtudes e tal, e eu fui me surpreendendo com a força que tem dessa música, porque de tempos em tempos eu recebo mensagens como essa, né, como a sua, histórias como a sua, de pessoas que escutam o dia inteiro a música, ou que tá tocando em cerimônias, em rituais, em eventos, e vira e mexe aparece alguém que gravou a música e tá rolando no YouTube. Essa semana passada mesmo, o Norton me mandou uma pessoa que nunca tinha ouvido falar, nunca conhecia, e ela tava lá, gravou uma versão e tava cantando. E uma versão maravilhosa, inclusive. É uma força que eu acho que a vida tem dessas, né? Quando é uma coisa que é muito pura, muito genuína, muito verdadeira, ela tem um alcance diferente porque toca mais profundo, né? Sim. Essa música eu acho que é uma dessas. É engraçado aqui quando você fala, eu fiquei o tempo inteiro arrepiada e eu senti meu coração tipo expandindo, assim, eu acho que tem uma egrégora, sabe mesmo? Uma conexão muito potente com a fonte, essa música, assim, sabe? Porque todas as vezes que eu escuto, todas as pessoas que eu compartilho, né? E ela não tá no Spotify, né? Ela tá só no SoundCloud, né? Ainda. Esse ano a gente vai gravar. Vai? Minhas bênçãos, porque eu sempre peço, tem que estar no Spotify essa música. A gente vai gravar, tem um grupo de amigos que a gente faz as músicas lá no Círculo de Virtudes e a gente vai. Esse ano eu tô falando aqui em público até pra eu me cobrar. Eu funciono bem assim também. Às vezes eu falo uma coisa do público. Agora eu já falei, vou ter que fazer. Boa. Então, quando sair, a gente também compartilha. Mas não sei se dá pra colocar no final ali do episódio, né? Dá. Coloca no final. A produção aqui já vai colocar. E realmente, assim, eu não sei explicar, cara. E pra mim foi muito isso, assim, sabe? Pra mim foi aquela parte que ela fala nessa canção que quer sair, era como se eu precisasse escrever algo, assim. E depois que eu ouvi a música, eu comecei a ter essa consciência e a coragem de expor mais algumas coisas que eu acreditava, sabe? Assim, então, ela fechou muito um ciclo de transformação pra mim, acho. E aí foi muito engraçado, porque no meu aniversário, foi dia 20 de novembro. Eu fiz uma palestra corporativa na primeira semana de dezembro. E aí o cliente me pediu, não sei, o que você acha que a gente tem que fazer? Aí eu falei, vamos fazer o poder das conexões? Então, ele falou, vamos. E é um cliente é meu cliente até hoje, há muitos anos. Ele deixa muito, ele confia muito nesse meu fluxo, sabe? Aí, eu falei, beleza. Aí eu montei a palestra pra eles. E a frase que eles queriam fazer uma caneca, ele falou, me manda uma frase. E aí eu falei, que frase sobre... Aí eu coloquei, reconecte-se com você, conecte-se com tudo. Depois de ficar ouvindo a música. Então me veio essa frase e eles têm, todo mundo tem uma caneca hoje que tá escrito isso, tem o nome da pessoa e tem isso. E ele entregou no final da palestra, assim, sabe? Então, assim, foi um marco mesmo. E por isso que eu falo, eu gosto de compartilhar, porque às vezes a gente cria, tudo bem, foi algo importante pra você, mas quando a gente recebe esses feedbacks, eu acho que faz com que a gente deixa eu cada vez mais confiar e seguir esse fluxo, né? Assim, acho que é importante esses inputs. Eu tenho alguns episódios, assim, de histórias, assim, onde eu pude testemunhar essa força, assim, quando vem uma coisa que não sei por que veio e de onde veio, mas eu consegui dar passagem em alguma atividade e aquilo tem um alcance muito maior do que eu consegui imaginar. Sim. Ou que viraliza, um texto que viraliza, alguma coisa que tem um alcance diferente mesmo. Sim. E eu acho que essa é a minha busca, assim, a minha lapidação interna para eu conseguir estar sintonizado e poder fazer isso quando for possível, né? Sim. Não dá para ficar sempre buscando isso, mas eu acho que se a gente estiver sintonizado, a tendência é que aconteça mais vezes. E até falando com esse contexto que a gente vive hoje das redes, né, que eu falo que é maravilhoso pra gente poder compartilhar, mas eu acredito que o que mais conecta as pessoas, eu concordo isso com você, tipo, o conteúdo que mais viraliza e que mais chega para as pessoas é aquele que tem a nossa alma. Porque a conexão, ela é feita por energia.
Então, se eu só jogo alguma coisa aleatória, eu só jogo uma coisa aleatória. Quando eu coloco energia naquilo, é absurdo, assim. Eu já fiz alguns testes de live, de conteúdo, de coisas, e eu tô fazendo um compilado de coisas assim. É bizarro quando eu coloco a minha energia naquilo, o que acontece, assim. E às vezes é isso, não é planejado. Tipo, eu vejo que o que deu, aquilo que você falou, todo mundo faz alguma coisa e aí percebe o que deu certo. É isso. Quando tem a essência, a minha essência ali. Sim. Porque aí a pessoa conecta, né? Eu até tava conversando com a Lígia, que teve aqui, né, nos episódios, e a gente tava conversando sobre isso, né, sobre marketing e tal. Aí eu falei, Li, eu acredito no marketing vibracional, assim. Se eu consigo acessar a minha melhor vibração, a frequência mais alta possível, eu faço aquilo nessa frequência, ele vai ter um alcance maior do que se eu patrocinar e colocar dinheiro para impulsionar. Existe o impulsionar financeiramente, que usa as regras do algoritmo, mas existe o impulsionar que vem de dentro, ali, pela própria vibração, né? Se eu consigo fazer isso, sempre assim. Isso para mim é uma verdade, essa, porque eu testemunho na minha vida. Tem coisas que eu faço, quando eu faço com menos, botando menos o meu coração, ele tem um resultado, um impacto. Agora, quando eu sinto que eu peguei ali todo aquele processo que estava ali, às vezes de tempos, de semanas, de dias, meses, anos, e eu consigo canalizar num vídeo, num texto, numa publicação ou numa música, é outro alcance. E aqui a gente está falando de redes sociais, né? Mas isso vale para tudo, né? Vale para você vai cozinhar uma comida e você coloca todo o teu amor naquela comida, você vai ver como aquilo vai fazer bem para a pessoa que comeu, né? Ou numa conversa que você vai ter, um conselho que você pode dar para uma pessoa. Tudo dá para ser aplicado em todas as coisas. Sim. Nossa, muito rico isso. E por falar nisso que você está falando, nessa questão de conectar, conta também uma curiosidade, como que foi as 4 participações que você teve no TEDx? Foi algo que foi bem especial para mim, porque eu, antes de ter essas oportunidades, de poder falar e ser escutado, eu era um cara que estava só consumindo dos outros, né? Estava sempre me inspirando pelos outros, e eu adorava ler livros e assistir palestras TED. Então, eu fazia isso muito, assistia muito. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer a primeira, foi uma honra, assim, né? Caramba, fiz um TEDx São Paulo, e não era ninguém, assim, foi um milagre da vida, assim, umas conexões, que de repente eu estava lá no palco do MASP, do auditório do MASP, fazendo uma palestra, e foi maravilhoso, né? Depois eu tive a oportunidade de participar de outras 3 edições, né? TEDx Mauá e 2 em Passo Fundo. E é sempre especial, né? Porque existe uma egrégora também, né? Que envolve uma marca também, um reconhecimento. É algo do qual eu me orgulho bastante, assim. Mas ao mesmo tempo, eu perdi um pouco essa... Não dou muito valor, assim, para ocasiões específicas que, fez um TED. Fiz. E eu, ao mesmo tempo, eu conversei com uma pessoa outro dia que foi tão maravilhoso quanto ter feito isso. Sabe? Tem outras coisas que eu fiz que são no dia a dia que talvez tenham tido mais impacto do que essa palestra. Sim. Porque acho que, de novo, é uma das armadilhas, assim, de se colocar no lugar de estrela ou de valorizar alguma coisa, uma conquista. Porque foi até curioso, né? Não desmerecendo a experiência que foi maravilhosa, assim, que foi algo que foi uma realização para mim. Mas eu lembro quando eu fiz essa palestra no TED, em 2015, foi incrível sair lá, que maravilhoso, assim, foi uma baita palestra legal, consegui receber um monte de elogios e tal. Foi no MASP. Eu morava na Avenida Paulista, né? Para quem conhece São Paulo. E eu morava na Pompeia, que fica ali perto. Aí eu saí de lá e eu peguei o metrô e eu voltei sozinho para casa. E eu tava no metrô e eu falei, cara, eu acabei de realizar um grande sonho da minha vida e não mudou nada. Eu continuo mesmo. Né? Foi a mesma coisa quando eu lancei meu primeiro livro, fiz um lançamento na livraria do shopping e tal, dei um monte de autógrafos. Voltei para casa e o boleto continuava lá, a louça continuava lá, sabe? Como eu tive essa oportunidade, né? Aí é fácil falar depois que você já viveu. A gente tá querendo muito isso, né? Sim. E é legal, se tiver oportunidade, é muito legal. Mas não é isso. Tipo, pode ter uma coisa, não, eu posso falar assim, eu vivi isso, não é isso. Não é o que
o que traz a maior felicidade, né? A satisfação, eu acredito que está mais em ter uma vida boa no dia a dia do que nos grandes momentos, né? Nos grandes picos. Eles acontecem, eventualmente, mas eu não fico buscando, entendeu? Para mim foi uma grande virada de chave, assim, eu não vou ficar buscando mais essas experiências. E aí elas acontecem, às vezes, naturalmente, espontaneamente, ou não. Tem momentos em que não acontece, tem momentos em que acontece, mas eu não fico buscando, entende? Tipo, eu acredito só que flui e acontece. Tipo assim, eu gosto de pensar assim, que eu tô a serviço, né? A serviço do quê? A serviço da vida, a serviço das pessoas, e eu tenho a oportunidade de ajudar todo mundo que eu posso, sempre que eu posso. Então você me convidou para estar aqui, eu vim, estou a serviço aqui, porque eu acho que o que eu estou falando aqui na conversa com você, né, a gente está trocando e a nossa troca pode ajudar outras pessoas. Sim. Então eu estou disponível para isso. E eu acredito que o meu trabalho interno, e quando eu digo interno não é tanto emocional, interno na minha mente, cuidar do meu corpo, e a minha rotina de casa, assim, as minhas relações, a minha relação com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha família, né, com a minha companheira, eu estar bem. E aí, se eu estiver bem, eu vou estar disponível para poder fazer isso, né? Então, felizmente, por exemplo, eu estou vivendo uma fase muito boa, muito em paz, assim, estou numa relação maravilhosa, aprendo muito com a minha companheira, com a Maê, e eu estou bem. Então, eu consigo chegar aqui e tá ótimo para conversar com você. Agora, imagina se eu tivesse brigado com ela antes de vir para cá, a energia que eu ia chegar, assim, não ia ser legal, entendeu? E por isso que eu acho que o trabalho interno é tão importante. Tem muita gente que não tá bem, tá uma bagunça a vida interna, tá uma bagunça o relacionamento, não tá legal a relação com o pai, com a mãe, com os filhos. E não tá bem. E aí tá lá falando para milhões de pessoas, mas tá emanando aquela... Dá pra sentir, entendeu? Dá pra sentir. Você não sabe perceber que a pessoa não tá bem, não tá sintonizada, não tá alinhada, não tá vindo daquele lugar puro. E o que eu procuro é fazer, para eu estar disponível para esses lugares, eu preciso estar bem. E esses convites, eles só chegaram para mim na minha vida nos momentos em que eu tava vivendo esse período de paz, de tranquilidade. Quando eu tava no caos, não acontecia. Então, por exemplo, eu passei 2 anos vivendo um grande desafio, porque o meu pai ficou doente e depois o luto do meu pai. Eu não recebi convites para fazer TED nesses períodos ali, entendeu? Porque não era o mais importante. O mais importante era eu fazer a lição de casa, né? Que era cuidar ali, enfim, viver o que eu estava vivendo. E eu tento sempre trazer isso para minha vida, assim, qual é o desafio de hoje, assim, onde que eu tenho que colocar minha atenção, o que é mais importante, para não ficar querendo o que não é, para não querer ficar vivendo o que não é para viver. O que é para viver é o que está aqui, né? Para mim é isso. Então, a aceitação completa do que eu estou vivendo, o que não significa passividade. Porque é diferente. Passividade é tipo, tanto faz. Tá. Não, tanto faz. Eu tenho as minhas preferências. Eu sei o que eu quero. Eu sei para onde eu quero colocar. Mas eu vou aceitar o que eu tenho hoje. E vou fazer com o que eu tenho hoje. Vou usar os recursos que eu tenho hoje. Vou encarar os desafios que estão se manifestando agora. E aí, se eu conseguir lidar bem com eles, a tendência é que eu não precise mais passar por ele. E aí vem um outro desafio. E é isso que eu gosto de sentir, assim, como se eu estivesse gamificando a minha experiência de vida, sabe? Tipo, essa habilidade que eu já desenvolvi. Então, agora, o que vier que necessita dessa habilidade já vai ser resolvido de uma forma natural, não vai ser um desafio. Aí o desafio vai ser quando isso exigir de mim uma habilidade, uma virtude que eu não tenho. Faz sentido? Faz muito sentido. Você estava falando, eu estava pensando em gamificação, e você usou a palavra, né? Porque, exatamente, eu falo muito disso. Tava no campo. Porque eu falo muito disso, assim, tipo, que é um game. A vida é um game, né? E aí é isso. Aprendi essas lições, essas virtudes, esses comportamentos, estou sendo coerente, eu passo de fase. Não aprendeu, cara, você vai repetir, né? E às vezes a gente acha que aprendeu por conta dessa ilusão que a gente vive, né? Muitas vezes, e aí volta. E isso já aconteceu comigo algumas vezes, tá? E aí eu paro e falo, cara, eu achei que eu tinha aprendido e não aprendi. Então vamos lá. Então agora, faz bem feito para não passar de novo por isso, sabe? Assim? E você estava falando essa questão, por que não acontece quando a gente não tá no momento? Porque é vibração, né? O universo, ele não entende o que a gente pensa, ele entende o que a gente vibra, né? A gente sabe disso. Então, se você tá vibrando, às vezes, né, a tristeza, né, a ansiedade, o medo, né, ali, cara, é aquele momento, é o momento de você viver aquilo, né, tirar a lição para depois, e aí, acho que como sabiamente você falou várias vezes aqui na conversa, é pegar aquilo que você viveu e de alguma forma transferir para as pessoas. Você fez isso com a escrita, né, com o trabalho com o masculino, entre outras coisas. Então, acho que é a jornada do herói, né?
né? Da nossa, passa por aquilo, uso aquela dor, aquele desafio, transformo e levo, né? Porque eu acredito que, assim, parte do processo dessa jornada espiritual, do caminho de autoconhecimento, o caminho de autoconhecimento, ele leva para a jornada espiritual, eu acredito, né? Porque o autoconhecimento é quem sou eu, aí eu entendo que eu sou mais do que só isso. Sim. E aí isso expande a minha consciência para além de mim mesmo também. E aí a vida deixa de ser orientada só para mim, de tipo, eu satisfazer as minhas necessidades, o que eu preciso, as minhas vontades e tal, porque isso é uma forma de estar preso no ego, né? E a vida passa a ser o serviço, né? Serviço ao todo, assim. Eu aqui tentando fazer tudo que é possível e ajudar quem eu puder. Não necessariamente o máximo, não necessariamente o maior número de pessoas, mas ajudar quem eu puder, que tiver ao meu alcance. Mas todas essas pessoas inclui eu mesmo também, né? Eu acho que essa aqui é uma grande questão. Muita gente acaba querendo se colocar para ajudar, salvar o mundo, mas esquece de cuidar do seu próprio corpo, não tá com a saúde legal, não tá dormindo bem. Então, isso inclui a mim mesmo. É o que eu acredito. Viver dessa forma, assim, eu tô aqui andando aqui e tô ali, ver se alguém, né, na rua, às vezes na rua alguém precisa de ajuda, tá acontecendo alguma coisa. E é isso, eu tô aqui disponível. Tem um veículo, né? O meu corpo é um veículo. Tem um veículo aqui que sabe fazer coisas. E se eu aperfeiçoar a minha capacidade de fazer coisas, eu vou poder ajudar mais, né? Então, por exemplo, eu sou um cara que eu sei escrever, eu sei falar e eu sei tocar um pouquinho de violão. Aí isso, então isso já é uma forma de eu ajudar. Sim. Entende? E aí cada pessoa tem uma habilidade. Tem gente que é boa de desenhar, tem gente que é boa de cuidar de criança, tem gente que é bom de cuidar de bicho. E aí é isso, usa essas habilidades. Mas eu queria fazer outras coisas. Tá bom, então aprende, desenvolve. Vai atrás de desenvolver novas habilidades para poder ficar melhor nas coisas, ou aperfeiçoar aquilo que você já faz. Pode tanto aprofundar ou pode expandir, né? Ampliar o leque. Muito bom. O Gu, você está falando de autoconhecimento, eu lembrei do lance que a gente estava falando do arco e flecha, né? Que é uma conexão aí que a gente tem, né? Que eu falo que eu sou apaixonada por isso. Você fez, né? Uma experiência, você levou isso, né? Pro Brotherhood também. Compartilha com a gente, como que foi a sua experiência? Conheci o trabalho do Fernando Del Santo, que é um mestre das artes marciais, né? E ele desenvolveu uma abordagem chamada arquearia meditativa. E quando eu vi, assim, as publicações dele, eu falei, nossa, eu quero fazer isso. E eu gosto dessa... me conecta com esse lugar meio de aspirante, de iniciante e de criança também, né? De, nossa, eu gostei, eu também quero. Sabe, também quero brincar desse negócio. E eu vi e falei, nossa, quero brincar disso aí também, quero brincar de arco e flecha. Aí eu fui conhecer o trabalho dele, participei de um workshop, foi maravilhoso, assim, porque eu acredito que é uma conexão com a ancestralidade, né? Seja qual for a sua ancestralidade, algum ancestral seu usa o arco e flecha, né? Seja indígena, seja negra, seja branca, seja amarela, e todo mundo teve, é um símbolo, né? Que um artefato que fez parte de várias civilizações. Então acho que está no nosso DNA, não só de vidas passadas, não estou nem falando disso, estou falando do nosso DNA mesmo, assim, a gente carrega a memória dos nossos ancestrais, do nosso sangue, né? Então a gente tem isso aqui. Quando eu fiz essa experiência foi maravilhoso. Nossa, me senti bem, assim. E muito do nosso trabalho durante um tempo no Brotherhood foi a busca por conhecimentos ancestrais, né? Por quais eram as coisas que os nossos ancestrais, que os homens de antigamente faziam. E aí então um homem tá naquele lugar de arco e flecha e tal, traz baixa um download de um arquétipo de masculinidade, assim. E foi incrível, e foi tão legal que a gente depois desenhou uma experiência pelo Brotherhood, com o Fernando também, e para mim foi muito especial, particularmente porque foi a única vez que meu pai participou do Brotherhood, né? E foi muito legal ali, a gente estar junto e tal. Ali eu entendi uma coisa que existia muito forte em mim, que eu nem me dava conta, né? É o quanto eu competia com meu pai. Eu vivia ali, eu aprendi, por isso que é legal, essas experiências elas emulam situações que fazem a gente compreender um pouco melhor a nossa própria vida, né? Então eu tava lá, a gente tava num grupo de uns 30 caras e tal, e aí todo mundo atirando, e não era competitivo, era um negócio que era pela prática só, né? Mas eu tava competindo com meu pai o tempo inteiro, assim, falei, eu preciso ganhar dele.
todo mundo, eu só tentava ser melhor do que ele. Quando eu percebi isso, eu falei, cara, eu tô o tempo inteiro competindo com ele. Pra que eu tô competindo com meu pai? E aí eu pude estender isso, e esse que eu trabalho de masculinidades me ajuda nessas reflexões. Eu percebi que a minha relação com meu pai era baseada na competição. Eu estava o tempo inteiro tentando mostrar para ele que eu era melhor que ele, nas minhas escolhas, que eu podia vencer ele, que eu podia ganhar dele e tal. Porque isso aí é outra história, né? Mas existia. Então eu falei, não, eu quero competir com meu pai, cara. E eu nunca vou conseguir ganhar do meu pai numa competição assim, porque meu pai é meu pai, cara, entendeu? O cara foi o portal por onde eu cheguei na vida, né? Então eu parei de competir com meu pai, assim, e foi libertador pra mim. Eu percebi que isso acontecia em várias coisas, na discussão política, na visão sobre o uso do dinheiro, até na hora de plantar e cuidar da terra. Ele sabia mais do que eu, e eu queria mostrar pra ele que eu sabia mais, porque eu tinha visto um vídeo de agrofloresta e tal. Não, cara, para de tentar competir com os outros pais, tentar ser melhor. E aí, se eu paro de fazer isso com o meu pai, eu consigo parar de fazer com as pessoas, porque acaba sendo... Eu vou replicando isso em outras relações também, né? Sim. E eu acho que tem uma questão que a gente já falou isso um pouquinho atrás, essa questão cultural, que a gente está falando da comunidade, né? Então, sair desse olhar competitivo e ir para esse olhar cooperativo. E esses dias você postou um negócio que bateu muito forte para mim, assim, que você falou disso, né? Eu comecei a assistir vários vídeos de algumas pessoas, né? Aquilo que você falou no começo. Mas aí eu olhei e falei, tá bom, é legal, funciona para eles, mas não é o que eu quero para mí. E isso gera uma certa ansiedade, às vezes, na gente, né? E aí você fala, nossa, como é que a relação com meu pai me fez ver isso, né? E às vezes tem pessoas que podem estar ouvindo a gente ou assistindo, que pode estar passando por isso e nem se dá conta, né? De tipo, olha com carinho, né? E eu acho que uma grande dádiva para nós que trabalha com isso, e eu vejo muito isso nesse processo com as mulheres também, é esse processo de autocura. Né? Então, cada dia, por exemplo, a gente faz encontros, imersões, nesse momento a gente está fazendo 2 vezes por ano, mas a gente vai aumentar o número. Cada encontro que a gente vai, sou eu e uma amiga que a gente faz juntas, a gente sai assim depois, a gente fica a semana seguinte conversando sobre cada mulher que passou, mas sobre as nossas experiências, o quanto a gente também se lapidou nesse processo, né? Então eu acho que essa tem a responsabilidade, tem todo o desafio, mas também tem essa dádiva de poder também, em cada evento desse, seja numa escrita, né, a escrita intuitiva, seja no Brotherhood, qualquer uma das experiências que você conduz, você também passar por isso, né? E a gente tá sempre em evolução, foi o que a gente falou, né? Então, eu acho que esse é um presente incrível, né, que a gente tem. Exato. Ô Gu, você estava falando, a gente está chegando na reta final, eu ficaria aqui 5 horas falando com você, né, porque a gente vai, mas a gente estava comentando um pouquinho sobre essa questão das virtudes, né, que você faz esse trabalho, e tem a questão que você está mais presente hoje, né, mais ativo, que você falou da autonomia, da escolha, né, para gerar essa paz. Como que é esse trabalho que você está fazendo hoje, efetivamente? Eu estou buscando uma integração de tudo que eu vivi, de experiências de autoconhecimento e espiritualidade, para trazer de uma forma muito prática. Por quê? Porque tem pessoas que não se conectam muito com essa linguagem, e às vezes essa linguagem espiritual ela mais distancia e afasta do que ela agrega e conecta. E eu estou tentando, é uma busca minha assim, né, por trazer mais integração e deixar as coisas mais simples. Eu, como um comunicador, eu gosto das coisas muito simples. Se as coisas são muito complexas, eu tenho dificuldade de entender. E o simples, muitas vezes, é a gente voltar para o básico, né? E aquilo que eu falei no começo, assim, viver é desafiador. Sim, a gente precisa reconhecer isso. Eu, por exemplo, pelo menos eu acho que é. Tem gente que pode ser vida pode ser muito maravilhosa e muito fácil e tal. Eu tive muitos privilégios, mas eu tive dificuldades também. Então, o que eu procuro fazer assim agora é tentar ajudar as pessoas a se desenvolver e ter mais autonomia na vida. Que a autonomia o que é? É conseguir tocar a sua vida, cara. É ser responsável por si. A minha irmã é uma pessoa com quem eu aprendo muito, né? E a minha irmã é uma das grandes mestras que eu tenho na vida. Assim, ela é mais nova do que eu. E a gente brinca que a gente é tipo o sol e a lua, assim, porque a gente sempre foi muito diferente, sei lá, em todos os aspectos. Tanto que eu sou um homem e ela é mulher, eu
tive uma visão mais capitalista quando eu era mais jovem, e ela era super comunista, socialista e tal. E a gente discutia muito sobre muitas coisas, né? E aí eu consegui começar a compreender a visão dela, e foi uma grande virada de chave para mim, assim, de conseguir entender a forma como ela enxerga a vida, assim. E aí ela me falou uma coisa que eu achei muito legal, assim, ela falou, cara, porque ela é a pessoa com quem eu compartilho as minhas questões sobre meu pai e minha mãe, porque ela é a pessoa que também é filha dessas duas pessoas, né? Então a gente conversa muito sobre isso. E aí a gente tava conversando sobre ser adulto e tal, pô, o desafio de ser adulto, né? Não é fácil ser adulto, essa que é real. E aí ela falou, pra mim ser adulto é se responsabilizar pela sua existência. É você responsável pela sua existência, não tem ninguém pra fazer pra você as coisas, é você que faz. E como é que se chega lá, nesse lugar de conseguir ser totalmente responsável? Então são habilidades que têm que ser desenvolvidas, né? Desde, por exemplo, aprender a cozinhar e fazer a sua própria comida, porque senão você vai sempre depender de alguém que faça comida para você, né? De você cuidar da sua agenda, de você cuidar da sua casa, de cuidar do seu lixo, de você cuidar das suas roupas, de você cuidar das suas finanças, de você cuidar das suas relações, das suas emoções, do seu corpo, da sua saúde. Então, se a gente puder ajudar as pessoas a serem mais autônomas, a conseguir fazer isso, né, cuidar de si, eu acredito que o mundo vai ser um lugar melhor para se viver. E então eu tenho olhado para isso, né? Comecei agora o ano fazendo uma jornada ali de 21 dias para ajudar as pessoas a colocarem a vida em ordem, a organizar, cuidar da casa, cuidar do corpo, cuidar da disciplina. Eu tô numa fase super disciplinada, então isso está sendo legal para mim. Aí, de novo, estou tentando transformar isso em formas de ajudar as pessoas, né? Porque acredito que quando a gente consegue dar esses passos em direção à realização daquilo que a gente quer, é autorrealização, né? Sim. Tipo, não dá pra você ser feliz se você tá com problemas financeiros. É muito difícil. Eu já passei. É uma merda. É muito ruim não ter dinheiro. É muito ruim ficar preocupado com as contas pra pagar. Não dá paz. Agora, quando eu consigo superar isso e não é mais uma questão, não é mais uma questão da minha vida hoje, tipo, porra, isso já me dá uma tranquilidade muito maior. Relacionamentos, a mesma coisa. A gente que tá lá batalhando, sofrendo, brigando, tá brigando no casamento, tá brigando no relacionamento, tá solteiro, quer namorar, não consegue namorar, começa a se relacionar com alguém ou não encontra alguém. Isso tira a tranquilidade também. Então é importante aprender a se relacionar, né? Tem muita gente que assim, quer ganhar dinheiro, mas nunca se dedicou a estudar um pouco sobre finanças pessoais, ou sobre investimentos, ou sobre relação, sobre crenças limitantes sobre dinheiro. Da mesma forma, a gente que quer estar num relacionamento, mas nunca estudou sobre relacionamento. Ou então, tá no relacionamento, tá brigando, mas nunca estudou realmente sobre o que as pessoas que entendem desse assunto falam. É importante isso. Eu quero cuidar do meu corpo, mas se eu quero cuidar do meu corpo e eu não sei como cuidar do meu corpo, como é que eu vou cuidar do meu corpo? Eu preciso entender um pouco, né? E acho que essa que é a mentalidade que eu quero transmitir para as pessoas, de que é possível evoluir e prosperar nas coisas mais da vida, para aí sim conseguir se credenciar a coisas maiores. Então tem muita gente que está querendo ajudar o mundo, salvar o planeta, mas esse tripé básico aqui não tá firmado, né? Sim. Né? E tô falando de 3, mas tem mais, tem a casa, tem a relação com os pais. E aí eu sinto que eu consegui resolver muitas dessas coisas. Claro que eu tenho os meus desafios ainda e tal, mas não sofro com essas questões como eu sofria antes. Isso me faz ter muito mais paz, viver em paz, né? E acredito que é real, é possível, porque eu não era essa pessoa. Então, hoje muita gente fala, nossa, mas é bom escutar, você manda uma paz e tal. Não era, eu era ansioso pra caramba. Eu tinha dificuldade de dormir, eu bebia demais, eu comia mal, eu só comia tranqueira. Entende? Tipo, é um processo. E é maravilhoso poder sentir que você tá conseguindo avançar e deixar a sua vida melhor. Sim. Entendeu? Você estava falando, né, essa questão da prosperidade, que às vezes as pessoas têm uma visão errada da prosperidade, né, que acham que prosperidade é só ter dinheiro, enfim. E eu acho que você falou muito sabiamente essa questão, né, de tipo, prosperidade é você ter todos os recursos que você precisa para viver aquilo que você veio viver. E uma dessas coisas é saúde, né, porque é isso, cara. Você tá bem de saúde, e aí não é só física, né? Hoje a gente tem que expandir um pouco a percepção física, mental, emocional, espiritual, né? Você tá bem financeiramente, você tá bem nos seus relacionamentos. Se você tá no relacionamento, é isso. Eu sempre falo uma coisa que é
filhos. As pessoas decidem ter, quando não se planeja, né? Mas muitos têm sem se planejar e tá tudo certo. Mas assim, cara, como é? Se você foi ler um livro ou conversar com alguém que é especialista em comportamento humano, porque ser humano é comportamento humano. Então, eu sempre falei isso, né? A Super Nanny, ela não cuida das crianças, ela cuida dos pais. E porque os pais mudam, as crianças mudam. Então, assim, a pessoa tem filho, ela não tem eu vejo pelo meu convívio, não tem a mínima preocupação de se aprofundar um pouquinho em pessoas, em comportamento humano. E aí xinga, briga, fica, e acha que a criança não. E quando a criança tem uma birra, né, tem um ataque de nervosismo, essa criança não sei o quê. Então, assim, eu acho que tudo, como você falou, dá pra gente desenvolver um pouquinho. Então, eu falo, assim, eu quando comecei nesse processo de autoconhecimento, meus irmãos são os melhores exemplos. Eles falam, nossa, você antes e você depois. Por isso, porque eu tinha vários desafios, inclusive com os meus irmãos, com os meus pais e tal, que eu falei, gente, não é possível que eu vou viver a vida inteira assim. E comecei nesse processo. Hoje, a minha relação com os meus irmãos, com o meu, né, com a minha família de forma geral, é muito boa. Vira e mexe, acontece alguma coisa normal da vida, mas assim, de forma geral, do que era antes, sabe, assim, então eu fui buscar. E aí eles até brincam, pô, mas você só estuda, é minha vida. Eu amo me aprofundar, porque é isso. Não tô falando bem, por exemplo. Não era nem pra eu falar em público. Quando eu comecei a falar, gente, eu gaguejava o tempo inteiro, era bizarro. Eu falei, eu vou ficar boa nisso. Se eu vim pra de alguma forma falar, eu vou ficar boa nisso. E aí eu fui procurar várias pessoas que são muito boas nisso. Sim, eu era gago, inclusive. Sério? Quando eu era criança. Caraca. E foi um processo. Então, é isso que é. A gente tem essa capacidade de superar os nossos bloqueios, nossos desafios, de melhorar e de se colocar em lugares que a gente nem imaginava que eram possíveis. Né? Sim, muito bom. Ô Gu, pra gente fechar, eu tenho 2 perguntinhas final, assim. Antes de eu fazer, você quer compartilhar mais alguma coisa que eu não te perguntei, que você acha legal? Tranquilo? A gente falou de muita Bastante coisa já. Né? Você tem dicas de livro, seriados, filmes, recursos para quem tá começando, enfim, ou que você viu recentemente, leu recentemente, que você sente que quer compartilhar? Bom, tem muita coisa, né? Sim. Eu vou tentar trazer o que tá mais vivo aqui. Eu recentemente passei por um processo de cirurgia, né? Fiz uma cirurgia no meu nariz e eu vivia com desvio de septo, né? Tinha desvio de septo e vivia com o nariz entupido, não respirava direito e tal. E eu fiz essa cirurgia e foi maravilhoso, assim, que me liberou muito. E aí, a partir disso, eu comecei a tentar me aprofundar um pouco mais na respiração, né? E eu tô lendo um livro maravilhoso, chama Respire, James Nestor. Esse livro é muito bom, assim, que mostra como... Eu vou lendo o livro, eu não terminei ainda, eu vou lendo o livro e a minha respiração já vai alongando, já vai acalmando, e isso eu acho muito legal, né? Eu vou trazendo mais consciência. Trazer consciência para a respiração é algo que é muito legal. Esse é um livro que eu tô lendo nesse momento. Mas eu gosto muito, um livro que de vez em quando eu pego para reler, que eu acho muito maravilhoso, é o Siddhartha, do Hermann Hesse. Que você conhece. Nossa, eu tô com esse livro pra ler, tá na minha... Não leu ainda? Não, ainda não. Esse livro é maravilhoso. Assim, já entendi o recado. Leitura simples, sabe? Eu gosto de livros simples, que ajudam a pessoa a compreender algumas coisas de uma forma bem simples e super profunda. É um livro que, igual que você falou, que você segura ali, eu quando eu peguei aquele livro, eu falei, nossa, esse livro, comecei a ler as primeiras páginas já. Então, é um livro que eu gosto de dar essas dicas mais simples, assim, né? Legal. É o que eu tô fazendo. Você falou isso, eu lembrei de uma coisa. Eu tô lendo um livro que eu já li em 2013, que chama O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Você já leu esse livro? Não. Esse livro, ele foi logo no começo da minha caminhada espiritual. Eu lembro que eu li, meu amigo me emprestou, um amigo que eu morava com ele, e aí eu lembro que eu falei, depois eu compro outro pra ele. Eu comecei a rabiscar o livro, né? Aí depois fui lá, comprei o tal. E aí esses dias eu tava ali, não sei o que aconteceu, que me veio um insight, um clique, que eu falei, preciso pegar esse livro. E aí peguei o livro e comecei a reler. É um desses livros simples, fáceis, e que conta a história de um cara que era um dos melhores advogados dos Estados Unidos. Teve um infarto, largou tudo e foi pro... É verídica essa história? Verídica. É incrível.
incrível, incrível esse livro. Eu lembro que quando li, ele me impactou muito. E aí, esses dias eu falei, cara, eu preciso reler essa história, até porque eu tô numa outra compreensão hoje, né? E realmente, reler ele tá sendo muito, muito profundo pra mim, assim. Lembra que eu te falei que no final do ano eu comecei esse processo? E aí eu leio, tipo, meio que um capítulo por dia, um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende, porque ele é curtinho, assim, tô acabando já. Então, assim, porque ele dá esses 7 passos, ele fala de 7 virtudes e de 7 símbolos. E aí, como que a gente começa a fazer essa prática simples espiritual? De respiração, sabe? De reconexão, de consciência. Bem legal. Uma dica também, agregando na dica aqui do Gu, o monge que vendeu sua Ferrari. Incrível, incrível. Sim. E séries eu gosto sempre, assim, eu gosto muito, né, de jornada épica, assim, filmes que tem jornada épica, tipo O Senhor dos Anéis, gosto de ver essas séries, assistir Vikings, eu gosto dessas coisas que trazem uma coisa meio heróica, assim, pra mim, eu gosto porque me conecta com uma linguagem que é interessante, que eu gosto, mas eu gosto desses tipos para modelar as virtudes, então eu gosto de ver o comportamento daquele rei, que é aquela pessoa virtuosa, daquele grande líder, ou aquela grande líder que tem uma qualidade, e eu vou meio que modelando isso, né, então é algo que eu gosto de ver. São o que faz parte do meu catálogo de repertório. Filme assim. Tem algum? Vários, né? Deixa eu pensar agora. Esse aqui é maravilhoso. Natureza Selvagem. Muito bom, né? Natureza Selvagem é um bom filme aqui. Tem muitos, agora não tô lembrando dos últimos que eu assisti. Muito bom. Para fechar, antes de fechar, eu quero te agradecer, tá? Assim, eu fiquei muito, muito feliz que você aceitou o convite, porque realmente eu sabia que ia ser um papo bem, bem legal, bem fluido, assim, como foi. Então, eu acredito piamente, assim, sabe, que quem assistir, quem ouvir, que a gente falou, pode ser uma pessoa, pode ser várias, mas de alguma forma ressoa em quem precisa ouvir isso, né? Então eu te agradeço por essa disponibilidade de compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho dessa sua experiência, né? Que pode, assim como às vezes me inspirou um texto seu, um vídeo seu, que a gente possa de alguma forma aí ser às vezes uma pontinha de esperança, uma pontinha de conforto emocional para alguém. Então, gratidão por ter aceito o convite. E para fechar, eu sempre faço uma pergunta: o seguinte: imagina que hoje é o seu último dia aqui na Terra e você teve um insight que é hoje. E aí você pode deixar uma mensagem para todos os seres do planeta Terra, visíveis e invisíveis. O que você gostaria de deixar como mensagem, como um lembrete? Eu estou num processo agora, e eu estou escrevendo um livro, e esse livro que eu estou escrevendo, ele contém os aprendizados que eu tive com meu pai, que faleceu no ano passado. E o meu pai tinha uma forma de viver a vida bem interessante, sobretudo no que diz respeito à procrastinação, assim. Ele era um cara que não procrastinava nada, e ele fazia tudo na hora, ele não deixava nada para depois. E eu tô praticando isso, assim, enquanto eu tô escrevendo o livro, eu tô praticando fazer as coisas na hora e resolver e tal. E pra mim isso tá sendo uma baita virada de chave, que faz as coisas agora, não deixa pra depois. Então o recado que eu dou, assim, não deixa pra depois, só porque não sei quanto tempo vai durar isso aqui, não sei se eu vou estar aqui, não sei se você vai estar aqui, a gente não sabe quem vai estar aqui depois. Então não deixa pra fazer as coisas depois, não existe depois, né? O que você puder fazer agora, faz agora. E essa é uma filosofia que eu acho que, se for aplicada na vida de forma consistente, ela tende a te levar a muitos lugares legais. Sim. Porque vai te dar a possibilidade de responder bem à vida, aos desafios que a vida te traz, e realizar aquilo que você veio para realizar, usar bem o seu tempo, usar bem essa passagem por aqui. Então, o conselho que eu daria seria esse. Que eu daria não, que eu estou dando, né? Gratidão, viu? Obrigada por tudo aí. E, pessoal, mais um episódio do Namastreta, tenho certeza, assim, pelo menos para mim, nesse papo com o Gu, foi muito rico, eu aprendi um monte de coisa, e essa troca aqui de experiência, de energia. Então, aproveitando o recado final dele de não procrastinar, se você realmente sentir, tá? Não é você acha, não, eu sinto que esse podcast, esse conteúdo vai contribuir com alguém, compartilha com alguém que você sente, alguém que você lembrou, pode ser uma pessoa, pode ser 10, não importa.
tanto no Spotify, quem assistiu, gostou, avalia lá, se você puder dar 5 estrelinhas, se você sentir que a gente merece, legal, porque isso o impacto disso é que vai chegar para mais pessoas. E no YouTube, se você gostou, também compartilha, dá um like, deixa um comentário pra gente saber aquilo que nem eu dei o feedback pro Gu, né? E faz agora. Se você fizer depois, você vai esquecer. Não, depois eu compartilho e você já vai esquecer. É isso então, aí. Faz agora. Boa, é isso aí. Faz agora, compartilha com a gente sua experiência e gratidão por mais um Namastreta. A gente se vê no próximo episódio. Geralmente a gente acaba assim, Gu, Namastreta. Boa. Valeu. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Gratidão, Gu.